Doutora Marília, o que é que mata vírus? Paciência. Você sabe, quando você está gripado, com pneumonia, bronquiolite, que você deve procurar o hospital? Quando você tem uma doença pulmonar, que você deve procurar o pneumologista? Ah, então presta atenção aqui, ó. Doutora Marília vai estar com a gente aqui hoje falando disso aí tudo. O que você tem para me falar disso, doutora Marília? Bom, boa noite, Boa né? noite. Então, esses quadros agudos, a gente tem que ficar atento, principalmente na população de risco, né? São aqueles pacientes acima de 60 anos, aqueles que já têm algum tipo de doença, né? De alguma comorbidade, seja cardiovascular, seja a própria doença pulmonar, né? Como asma, DPLC, efizema. Os sinais que a gente tem que ficar alerta. Uma tosse persistente, muito produtiva, né? Febre que não cessa, o estado geral ruim, assim, quando o idoso fica muito sonolento, fica inapetente, né? Isso também acontece às vezes com as crianças. E também quando começar a falta de ar, né, ficar muito intensa. Aquele paciente que está muito cansado, está cansando a qualquer esforço, às vezes ficando com a boca roxa, dedos roxos, então esse paciente merece uma avaliação presencial, né, de um médico. Às vezes, muita gente desvaloriza a gripe, né, como se fosse só um resfriado, uma gripezinha, mas não. Nas populações de risco, né, e os idosos, a gente tem que manter alerta, e aí então, febre que não passa, inapetência, prostração e falta de ar, tem que procurar um médico, um pronto-socorro, de preferência. Doutora Marília, para a população geral, como que eu posso identificar uma característica que a população vai ver e vai olhar e vai falar: essa pessoa precisa procurar o pronto atendimento? Porque existem várias características clínicas que são pensadas, se podem ou não, né, o hospital. Mas qual que é uma característica, na sua opinião, que mais marcante, que olhou e falou assim, tem que procurar o hospital? Então, um sinal muito importante acho que sem dúvida, é a falta de ar, né? Quando você percebe que aquela pessoa tá cansando além do normal, às vezes para trocar de roupa, tomar banho, né? Muitas vezes você vê o esforço, né? Às vezes o tórax, né? Esforça muito, tá difícil, às vezes com roxidão, né? Fica roxa a boca, os dedos. Essa pessoa é um sinal muito importante que tem alguma coisa que não tá boa, não tá ruim, precisa ser avaliado com urgência. Doutora Marília, qual a diferença entre pneumonia bacteriana, pneumonia viral, bronquiolite, DPLC, asma? Tem diferença disso daí? O que que causa cada coisa? Fala rapidamente pra gente para esclarecer o que que é isso. Tem muita diferença. Primeiro, a asma, a famosa bronquite, né? E DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso efizema, eles são doenças crônicas, né? Doenças que geram obstrução, né, do ar, o ar passa com dificuldade, às vezes esse pulmão tem um pouco de inflamação, e essa doença não tem cura, e o paciente vai tratar, né, todos os dias, com as medicações certas, né, as famosas bombinhas, e às vezes eles podem ter os períodos de descompensação, às vezes por pegar uma pneumonia, uma influenza, que são causas de doença pulmonar agudas, né? A pneumonia bacteriana, que é a mais comum, é causada pela própria bactéria, né? E a pneumonia viral é por vírus. Covid, vírus essencial respiratório, influenza, né? Que nesse período do ano é muito comum de ter surtos. E a bronquiolite, apesar de ser muito famosa em crianças, né? Ela também pode acontecer no adulto, não é tão agressiva quanto na criança, mas acaba que gera os mesmos sintomas, né? Falta de ar, chiado no peito, cansaço, tosse. Geralmente, no adulto, ela manifesta com aquela tosse que não melhora, depois de um quadro de gripe ou até mesmo um quadro de pneumonia por bactéria. Então, a bronquiolite também é um quadro agudo. Então, a diferença é que pneumonia bacteriana, viral, são quadros infecciosos agudos. A bronquiolite é uma causa inflamatória aguda e a asma e o DPLC são doenças crônicas. Então vamos esclarecer aqui. Pneumonia bacteriana ou infecções bacterianas são mortas por antibióticos. Exatamente. Doutora Marília, o que é que mata vírus?
paciência. Não, para influenza a gente tem o oseltamivir, né, que é o Tamiflu, mas geralmente os quadros virais, eles duram ali, quando tudo dá certo, em volta de 7 dias, então tem que ter um pouco de paciência. E a gente trata sintoma mesmo, muita tosse, a gente faz medicação para essa tosse. Às vezes paciente que já tem asma previamente, né, a gente trata ali essa inflamação com os broncodilatadores, com corticoide. Então, vírus eu falo que tem que ter um pouco de paciência mesmo, é mais suporte. Doutora Marília, isso é uma pergunta muito frequente no ambulatório, principalmente de clínica geral, que o paciente chega buscando um remédio para a gripe. Ele não consegue entender que não existem remédios para a gripe, que realmente fragmenta vírus, que mata o vírus, igual o antibiótico fragmenta a parede e mata bactérias. Então isso é uma pergunta que eu fiz porque é muito importante, porque chegam muitas pessoas querendo que o pneumologista ou o clínico passe um remédio que mate, né, a gripe, que trate a gripe, e realmente não tem. É suporte, né? O próprio corpo do paciente vai desenvolver anticorpo, né? Então isso achei muito importante. Então, assim, é suporte mesmo. E, assim, se hidratar bem, comer bem, tentar manter um repouso, né? À medida do possível. E a gente vai tratar sintoma. Xarope não trata gripe. Xarope, eu sempre falo, xarope é para criança. Então, assim, muitas vezes a tosse que não passa, às vezes é um nariz que está obstruído, que está com secreção, então lavar nariz. Então, assim, é suporte mesmo. Não existe, fora o oseltamivir que a gente tem, que é o Tamiflu, diretamente para influenza e definido para certas populações, né, como os pacientes que já têm comorbidades, mais de 60 anos. Fora isso, realmente não tem paciência e suporte. Doutora Marília, mito ou verdade? A vacina da influenza causa gripe? Mito. Mentira. A vacina não causa influenza. A vacina do Covid também não causa Covid. Pode tomar a vacina. A proteção que ela gera para a gente é mais importante do que, às vezes, o braço dolorido, aquela sensação de febre que às vezes dá depois, que isso é totalmente comum. Mas ela não causa a doença. Tem muita resistência, principalmente com a população idosa. Mas o benefício que ela traz compensa muito mais do que aquelas reações que geralmente acontecem. Doutora Marília, muito obrigado pela participação. Eu queria parabenizar novamente pelo Dia do Pneumologista, que é o dia 2 de junho, né? E que essa especialidade tão importante para a área médica é composta por profissionais dedicados, né? E que ajudam tantas pessoas, né? Eu gostaria de parabenizar novamente, né, pelo dia do pneumologista, o 2 de junho, e falar que como que eu encontro a doutora Marília, onde eu consigo consultar com ela, essa profissional tão competente, né, tão dedicada com os pacientes, onde eu consigo achar a doutora Marília? Olha, consegue me achar, eu atendo em 2 cidades, eu atendo em Pontalina, lá no Instituto Goiano de Cardiologia, e atendo também na Clínica Clare, em Goiânia, lá no setor oeste. Então, agradeço muito a oportunidade. É muito bom poder vir falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a pneumologia, trazer informação para a população. E estou sempre à disposição, tanto da população, quanto daqui do podcast também. E se precisar me encontrar nesses lugares que deixei aí. Doutora Marília, fique tranquilo que esse é o primeiro de muitos que a gente vai gravar, tá bem? Pode deixar, obrigada. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.